Olha, com a maior satisfação que eu abro esse bloco do nosso programa, recebendo um grande amigo aqui no nosso estúdio, meu amigo Toninho Campos, Antônio Campos Neto, né? Toninho Campos do Cine Roxy. Cine Roxy que esse ano completou, no último dia 15 de março, 86 anos de atividades, né? Toninho, um roqueiro nato, né? Fez também fama com heavy metal aqui. E, evidentemente, Toninho, né? Hoje, não só ele, como todas as gerações anteriores, conhecidos pela sétima arte e pela manutenção, né, do Cine Roxy, um cinema de rua que perdurou aí nos anos 90, teve um período em que todo mundo falou que os cinemas de rua iam parar, iam acabar, e o Cine Roxy demonstrou que a coisa é bem diferente. Toninho, tudo bem? Tudo, Pedro. Poderia estar melhor, né, Toninho? Com certeza. Toninho estava falando para mim, Pedro, o cinema fez 86 anos agora, e aí o Toninho estava falando para mim, olha, Pedro, fez 86 anos, espero chegar, eu falei, ele vai dizer que espera chegar aos 100, os 87, um passo de cada vez, né, Toninho? Principalmente nos tempos atuais, né, meu? Pois é, rapaz, Toninho, eu convidei o Toninho para vir conversar conosco, porque a gente fica imaginando, né, as superproduções que estavam em plena filmagem. Em TV a gente viu isso, imagina no cinema, né? Que tiveram que parar, locações estavam sendo feitas em vários países, Itália, enfim, vários países por aí, que tiveram que ser interrompidas, filmes que já estavam anunciados para serem lançados em março, abril, maio, junho, que tiveram que se reprogramar. Foi uma loucura, Toninho? Só a maneira como eu tive a notícia da parada, do lançamento dos filmes, né? Tá. Porque isso, com a parada dos lançamentos, não adiantava nem o cinema ficar aberto também, né? Mas foi muito sui generis, porque eu fui para São Paulo para assistir um filme. A sorte minha é que eu fui de Santos para São Paulo, né? Sim. De manhã cedo, que a gente vê. Teve gente que pegou avião em Porto Alegre para ir para São Paulo. Teve gente que pegou avião em Recife, que eles exibem uma vez só para os exibidores do Brasil, né? E antes de acabar o filme, eu senti que o clima estava meio tenso. Antes de começar o filme... Isso foi mais ou menos que dia, Toninho, lembra? Foi dia 16 de março. 16 de março. Aqui em Santos fechou 23, foi uma semana antes. O filme ia lançar dia 20. Que era? Lugar Silencioso 2. Tá. A gente estava vendo 14, 6 dias antes, era uma quarta-feira. Dia 14 de março, né? Dia 14 de março. E aí eu vi que o clima estava meio esquisito, tenso ali. Aí eles comunicaram que o filme tinha sido retirado do mercado no mundo inteiro, que era um lançamento mundial. Falou, então deve ter sido um baque tremendo. Foi o primeiro que você ficou sabendo que suspendeu a... Não, o primeiro que saiu, que correu, foi o 007. Tá. Que ia ser lançado no comecinho que ele e correu para novembro, tá apontado. Sem Tempo para Morrer, né? Vai ser segundo... Olha só, eu e Toninho estamos aqui baseados em estimativas, né? Porque não dá para cravar, mas segundo consta... Dia 19 de novembro. Isso, aqui no Brasil está antecipado uma semana, aqui lá fora ele está uma semana depois. Que eles querem aproveitar o feriado de novembro aqui, da Consciência Negra, etc. Se é que vai ter, né? Se não anteciparam tudo. É verdade, anteciparam vários feriados, está tudo muito louco. Mas acabou virando um feriado antecipado e feriado no dia também. E é possível que a MGM tenha um prejuízo de até 50 milhões de dólares por causa dessa mudança de data. Como porque são filmes que a campanha já estava em andamento, né? Eles já tinham gasto. Craig, né? O budget de um filme de lançamento de um filme desse é mais de 100 milhões de dólares. Metade foi. Deixa eu fazer em ordem cronológica com o Toninho aqui. A gente quer falar de retomada, né? O Toninho estava até comentando comigo, olha, Pedro, não tenho como falar de retomada, porque o Sindicato dos Cinemas é quem está tratando disso para ter uma retomada, evidentemente, geral, né? Uniforme de todas as salas de cinema. Mas a retomada em relação às exibições, às estreias dos filmes, pelo menos até hoje, nós estamos gravando aí hoje é dia o quê? 1º de julho, é a seguinte, olha, começa em agosto com Empty Man, no dia 6, aí depois Tenet, dia 27, esse é um bom filme, né, Toninho? Esse é um Christopher Nolan, é o filme, falou, pode ser não tão com apelo tão popular aqui no Brasil, mas é o mesmo diretor de A Origem, falou, o Christopher Nolan é um visionário que só faz coisa boa, e esse aí
tá prometendo muito. Eu vi alguns trechos, uns 20 minutos do filme, e me surpreendeu. Para ser um filme do Christopher Nolan, ele tem muito mais ação do que o normal dele, que são filmes de ação, mas não mais contidos, né? Toninho, eu estava dando uma olhada no geral aqui, e aí eu vou aproveitar até seu comentário. O que a gente tem observado é que, assim, uma boa parte dos lançamentos são parte 2, o regresso, são produções baseadas em sucessos, ou seja, o cinema não está arriscando muito, né, Toninho? Com novas histórias, né? A verdade são os investidores, né? Né? Eles preferem investir naquilo que já sabe. Naquilo que já sabe, mas você, por exemplo, você vê que a Disney, a Marvel, no caso, que é da Disney, ela está começando toda uma trajetória de filmes de super-heróis novo, ignorando todo aquele primeiro bloco que aconteceu e finalizou com os Vingadores. Que é a chamada fase 4 agora, né? Morreu muito herói. Exatamente. Né? E vão surgir novos heróis. Então, essa é... E está sempre procurando coisa nova, que tá difícil. Eu acho que a parte criativa está faltando um pouco. Está faltando inspiração. Eu sempre falo para todo mundo, o nosso programa ele faz, o Toninho vê isso, né? A gente faz pré-estreia do Cinema Nacional, né? Com a participação do elenco ali apresentando, promovendo o filme em São Paulo. Várias e várias, eu fiz mais de uma centena delas, sem exagero. E a gente fala em Toninho Campos, todo mundo conhece, principalmente os diretores. Todo mundo conhece o Toninho. Você tem esse trânsito, por amor mesmo, né, Toninho? Não é só para manter a tradição, né? Não. Eu exibo filme nacional porque eu gosto e lanço filme, trabalho para ele ter uma carreira, você sabe disso. Não é porque eu sou obrigado a exibir. Por falar em cinema nacional, tem 2 lançamentos que estavam marcados também, acho que para esse ano, né? Um é do caso von Richthofen, né? A menina que matou os pais. Eu vi os 2 filmes, né? A menina que matou os pais e o menino que matou os meus pais. Os meus pais, exatamente. Eu vi o filme entrar 2 semanas, eu já tinha pré-estreia na outra semana, com convidados já. O menino que matou meus pais, do caso da von Richthofen, beleza. O menino que matou meus pais, qual é o caso? É o mesmo caso, só que a versão de cada um deles. É o mesmo filme, é o mesmo eu, caso. Sinceramente, antes de ver o filme, eu tinha minhas dúvidas disso. De como eles iam conduzir isso. Essas 2 versões, Essas 2, porque né? São o mesmo filme com algumas trocas de versões. Eles não mudam nenhuma da linha do tempo do filme. Só a maneira de enxergar. Nenhum desmente o outro. É como se fosse um tribunal, cada um dando a sua versão. Nenhum desmente o outro. Sabe? E ainda comentaram quando é a versão de cada um. Eu falei, a versão de cada um não, é a versão do advogado de cada um. Porque não é a versão. Mas olha, que é uma sacada interessante, Antônio, porque quem assiste um seguramente vai ficar curioso para ver o outro. Muito interessante. Bom, deixa eu prosseguir aqui. Nós estávamos em agosto, segundo consta, vai ser a retomada. Aí passamos pelo Teenage Evan Greenland, O Jardim Secreto, Escolhida, Let Him Go, dia 21 de agosto. Mulan, que o Toninho falou, 20 de agosto, né, Toninho? O Mulan está marcado nos Estados Unidos, dia 21. Nós estamos esperando uma definição da Disney aqui. Ela não... Aliás, ele estava no dia 23 de julho, ele saiu faz nem uma semana. A Disney foi a última a mudar. A primeira data era 26 de março, foi adiante. Essa foi a primeira, mas foi para 23 de julho. Sim. E ela só saiu de 23 de julho na semana passada. Então ela foi nos Estados Unidos para 21 de agosto e aqui nós estamos esperando que ela ou fique em 20 de agosto ou talvez eles lancem aqui 1 ou 2 semanas depois dos Estados Unidos. Aí tem na Disney também os Novos Mutantes, né, Toninho? Dia 28? Isso. Essa estreia está adiada para o dia 28, uma semana depois de Mulan, né? Se realmente Mulan se confirmar. Ela vai mexer também. Isso vai mexer. Essa última acomodação foi a semana passada, Pedro. Aqui a gente está mais ou menos baseado nas previsões, né? Perto do que deve estar acontecendo. Os Novos Mutantes, aí em setembro está previsto. Aí essas a partir de setembro? Setembro tem o Lugar Silencioso 2, que abre dia 3. No dia 3, então é isso que eu ia te perguntar. Se eventualmente essas estreias que estão previstas para agosto empurrarem, aí setembro empurra também? Reprograma ou não? Empurra tudo. Empurra porque não tem sala suficiente para tanto filme, né?
se... Não, é o que está acontecendo, Pedro. Nós vamos ter o segundo semestre, com certeza, se abrir dia 6, dia 13, dia 20, vai abrir, acho que em agosto vai abrir. Nós vamos ter o segundo semestre completamente diferente dos últimos anos, que o cinema funcionava bem até o final de julho. E aí você torcia para passar o segundo semestre. Por que isso acontece? Porque as férias americanas acabam em julho, onde se concentravam os grandes lançamentos. Então a gente vivia de um ou outro filme no segundo semestre. Para você ter ideia, o último grande segundo semestre que nós tivemos foi quando lançou Tropa de Elite, em outubro. Nossa, sério? Faz tempo, né? Isso porque é um filme nacional. Né? Exatamente. Se depender do filme americano... O último dezembro bom que a gente teve foi quando lançou Avatar, há 10 anos atrás. Bom, O Lugar Silencioso, o Toninho falou que é um grande filme. Já assistiu, né, Toninho? Já. E deve estrear dia 3 de setembro. Aí tem Monster Hunter, dia 3 de setembro. Invocação do Mal 3. Invocação a do Ordem Mal. do Demônio. Esse é um filme que não mudou a data. 11 de setembro, que data é essa? Não, ele não mudou. Ele estava marcado aí antes de... já era isso era mesmo. Essa data. Kingsman, a origem. Kingsman, da Fox, que a Disney vai lançar. A Lenda de Candyman, que também já é o 2, né? Também outro de terror, exatamente. Aí nós vamos para outubro. Aí em outubro é brincadeira essa moça, né? Porque ela vem fazendo sucesso. Mulher Maravilha, 1984, o filme se passa exatamente na década de 80, né? O título já disse. O primeiro, ela aparece na Segunda Guerra Mundial, de 1942, por aí. E esse aqui, ela vai para os anos 80. Você chegou a ver um trechinho, Toninho? Cheguei. Não? Chegou? Cheguei. Então nosso público vai ver agora, nós vamos colocar daqui a pouquinho. Aliás, eu quero saber do Toninho, essa moça é israelense, ela já fez inclusive treinamento de guerra, ela serviu exército, né? Porque em Israel, não sei se o público sabe, tanto o homem quanto a mulher tem, o exército é obrigatório, né? O serviço militar é obrigatório, não necessariamente o exército, pode ser marinha aeronáutica, mas ela fez exército lá em Israel, está fazendo sucesso danado, ela fez Velozes e Furiosos, eu vou colocá-la no ar e depois eu tenho uma pergunta capciosa para o Toninho. Põe no ar. My life hasn't been what you probably think it has. We all have our struggles. Have you ever been in love? A long, long time ago. You? So many times. A minha pergunta para o Toninho é a seguinte, a gente vai falar de algumas particularidades de Mulher Maravilha, é um lançamento extremamente esperado, o primeiro fez um baita sucesso, né? Toninho, Gal Gadot, que é o nome dela, algumas pessoas falam Gal Gadot, ela não é francesa, ela é israelense, então é Gal Gadot. Ou Linda Carter, que fez o primeiro, que era belíssima também. Qual das duas, Toninho? Gal. Vamos pôr no ar. Vamos pôr no ar, mas a Linda na época, hein? Eu tava, a Warner alugou uma ala inteira, quase o hotel inteiro, aquele Palácio Tangará em São Paulo. Pra chegada dela? Não, da Comic Con. Ah, tá. Tava a Arlequina lá, tava toda... Mas ela roubou a cena, né? Todo o elenco da Arlequina, a diretora, a Warner trouxe... Aliás, os americanos ficam loucos com a Comic Con. Mas eu tava lá com o pessoal da Warner, porque a gente foi tirar foto com a Arlequina lá, e o elenco lá, foi conhecer, almoçamos, e a Gal chegou. Aí... Ela saiu de uma viagem de 12 horas... sem um pingo de maquiagem, Sério, vestida para viajar. Quando ela entrou, parou tudo. Ah, imagina. Pedro, ela não precisa de produção. Né, Toninho? Bom, está programado para o dia 1º de outubro o lançamento de Mulher Maravilha 1984. E o Toninho está me contando uma particularidade, isso é bom falar com ele, de que o namorado dela, né, a paixão dela, que morreu lá quando ela conheceu em 1940 e poucos, em plena Segunda Guerra Mundial, né, o aeronauta e tal, ele volta nesse filme, né, Toninho? Volta, aparece no trailer até. Mas de que forma a gente não pode contar, né? Não. Que aí seria spoiler, né? Olha só, eu vou continuar com o Toninho aqui. Tem muita coisa, porque nós paramos em outubro, né? Aí em outubro ainda tem Morte no Nilo, que também já é um... Agatha Christie, né? Agatha mais uma refilmagem de Morte no Nilo. Deve Caso dos ter... Três Negrinhos, tem tanto filme da Agatha Christie, né? Trolls 2, né? Que é uma animação. Bob Esponja, Um Incrível Resgate, dia 8 de outubro. Já não vai mais. Não vai ter mais? Não. Foi direto pro streaming. Foi direto para plataformas o Scooby-Doo também, Aliás, né? o Trolls, nos Estados Unidos, foi pro streaming, né? Ele vai ser lançado só aqui no Brasil.
Mas o Scooby-Doo também. Também foi. Eu acho que eles estão com algum receio de criança no cinema. Mas eu tenho certeza que aqui no Brasil as crianças vão pelo menos com alguma disciplina, mas elas vão voltar, porque... E se a gente for pensar, Scooby-Doo não é muito mais para criança. Não, Scooby-Doo é antigão, né? Bem antigo. Né? Então, Bob Esponja, então, já não tem mais. Halloween Kills, o terror continua. G.I. Joe Origins, G.I. Joe também, quantas versões já teve dessa... Não, mas essa é outra, mais uma continuação, né? Mas já teve vários G.I. Joe. Já teve vários, mas são histórias diferentes. Olha, eu estava aqui colocando o Toninho numa sinuca de bico, né, para decidir entre a Linda Carter, que fez Mulher Maravilha lá atrás, e a Gal Gadot, que fez a Mulher Maravilha, está fazendo, né? Vai fazer o segundo agora. Agora eu vou dar uma opinião pessoal, porque vou falar de um lançamento que está marcado para outubro também, finalzinho de outubro, que é com a Scarlett Johansson. Essa moça é sensacional, além de uma excelente atriz. Ela faz a Viúva Negra, né? Ela fez Lucy, foi um filme que me encantou, quem não viu, assista. E aí, Toninho, entre as duas? Já encontrou pessoalmente, Toninho? Já. Essa já tá é brincadeira. Eu aqui falando das atrizes nacionais com muito orgulho, Toninho já conheceu as internacionais de perto. Viúva Negra também deve ser uma grande produção, dia 29 de outubro nos Estados Unidos. Não, mesma data, 29 lá e 29 aqui, da Disney, né? Infelizmente, enquanto mais homem que mulher. Vin Diesel. Bom, então, eu vou fechar com o Toninho aqui, falando então, colocando um pedacinho do Viúva Negra, né, que também é uma grande promessa para outubro desse ano ainda, e a gente faz um intervalo rapidinho, 2 minutinhos, a gente volta para falar mais sobre os lançamentos do cinema que estão acumulados aí, muita coisa está sendo retomada, se Deus quiser, as salas de cinema estarão cheias a partir de agosto já, a gente tá acabando o sofrimento. 2 minutinhos a gente volta, não sai daí. Here's what's gonna happen. Natasha, don't slouch. I'm not slouching. You're going to get the back hunch. Listen to your mother. Oh my God, this. Up. All right, enough, all of you. I didn't say anything. That's not fair.